Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula falando sobre números inteiros. Esse será o nosso primeiro tema abordado para o início desse primeiro bimestre desse ano letivo. Até então, na escola, vocês só ouviram falar de números naturais, que são todos os números positivos, ou seja, os números acima do zero em diante. 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. E lembrando que são os números acima de zero, mas que não contém vírgula, não são frações, não contém raiz exata, e assim sucessivamente até o infinito. Vou fazer um breve sumário desse capítulo, o que nós iremos abordar sobre o tema de números inteiros. Vou começar fazendo com que vocês tenham uma noção do que sejam os números inteiros, a necessidade do uso deles, números inteiros opostos e simétricos, comparação entre números inteiros, operações com números inteiros, adição, subtração, divisão, multiplicação. Vamos ver também expressão numérica, potenciação e radiciação, ou seja, raiz quadrada. Noção de números inteiros. Os números inteiros. Como o próprio nome diz, é um número inteiro, ou seja, ele é exato. Não contém vírgula, não é uma fração, não é uma raiz quadrada, assim como eu expliquei há uns momentos atrás. Ele é um número em si completo, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4. Mas o que difere os números inteiros dos números naturais? Como vocês sabem, e se não souberem, podem mandar mensagem para mim dizendo que não lembra desse assunto, que eu volto atrás, faço uma aula de revisão sobre os números naturais. Enfim, a diferença entre os números naturais e os números inteiros é que, além dos números inteiros englobarem todos os números naturais, eles ainda têm os números negativos, ou seja, os números inteiros é o conjunto composto pelos números naturais 0, 1, 2, 3, 4. E além desses números é composto por todos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, ou seja, é composto pelo zero, todos os números que estão à esquerda do zero e todos os números que estão à direita do zero. E novamente venho a repetir, isso que são os números que não contêm vírgula, não são fração, não tem raiz quadrada e etc. Resumindo, os números inteiros relativos são representados por todos os números inteiros negativos, pelo zero e por todos os números inteiros positivos. E são representados pela letra Z, esse símbolozinho aqui, o Z, o Zzinho. Nos números naturais, o símbolo era o N, vocês estão lembrados, né? Por conta do nome já, naturais, usou o mesmo nome, o mesmo símbolo, a primeira letra do nome, no caso. E nos inteiros é um Z. Mas por que esse Z? Eu vou deixar para vocês responder essa pergunta, vocês vão pesquisar e me enviar. Depois desse vídeo irei mandar um questionáriozinho e vocês respondem nele mesmo. Para que existem os números inteiros? Para suprir a necessidade de representar valores que apenas os números naturais não dão conta. Mas que necessidades são essas? Vamos imaginar que não sabemos da existência dos números negativos. Ou seja, nós só sabemos do número a partir do zero. Zero é o menor número que você consegue imaginar. Depois do 0, 1, 2 e sucessivamente. E hoje está fazendo muito frio. Tá? Chega até nevando. Aí você diz, hoje está tão frio que eu vou usar o menor número possível para representar essa temperatura. Então o que vamos dizer? Se nós só sabemos da existência do menor número ao zero, vamos dizer que a temperatura hoje está a 0 graus. Aí se passou um dia e no dia seguinte fez mais frio ainda do que o dia anterior. Aí você chega e pensa, pô, já disse que ontem estava ao extremo, o menor possível, zero. E hoje está menos que ontem, como eu vou representar? Aí a partir desse questionamento por indagações relacionadas a isso, você começa a ter noção que tem que ter uma representação numérica menor que zero, abaixo de zero. E foi a partir daí que foi criado os números negativos.
Então são exatamente necessidades como essas que faz nós termos a noção que tem que haver números abaixo de zero. Números positivos e negativos. Chamamos de números positivos a todos que estão acima de zero, são superior a zero. Para representar um número positivo, isso de forma escrita, colocamos o símbolozinho de mais na frente do número ou simplesmente colocamos só o número. Quando o número tiver na sua frente, sabemos que ele é positivo. E se não tiver, sabemos que ele é positivo também. Essa é a noção escrita quando nós vamos escrever os números positivos. Já os números negativos são todos os números que estão abaixo do zero, inferiores a zero. Para representarmos ele também na escrita, colocamos o sinalzinho de menos na frente, e só esse. A única forma de representar um número negativo é colocando um sinalzinho de menos à frente ao número. Exemplos de números positivos e negativos. O mais normal de nós vermos é exatamente a temperatura, né? Aqui no onde nós moramos não, né? Que sempre tá a uma temperatura positiva, tá sempre na casa dos 25 graus para lá, acima de zero. Mas em regiões onde fazem frio constantemente, vamos dizer mais para o sul, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que varia sempre de um positivo para um negativo, isso é super normal. Temos termômetros na cidade, uma hora mostrando 10 graus acima de zero, outra hora 2 graus abaixo de zero, tendo um negativo na frente. Quando a gente for ver um termômetro para indicarmos a temperatura dele, sabemos quando é positivo e negativo, nós primeiro vamos olhar para o zero. A gente foca, procura o zero, pronto, encontrou o zero. Aí você já procura onde o sinalizador está marcado, se está acima do zero ou abaixo do zero. Se estiver acima, é positivo. Se estiver abaixo, é negativo. Por exemplo, como vemos aqui, no caso A, procuramos o zero, encontramos, está aqui no meio. E vamos ver agora onde a sinalização dele está marcada, onde até o vermelhinho vai. Vai até o 15. Isso, opa, vai até o 15. Isso acima do zero. Então dizemos que ele está a 15 graus positivo. No caso B, procuramos o zero, encontramos e vemos onde está a marcação dele. Vemos que a marcação está onde? No 25, acima do zero. Mas se olharmos bem com atenção mesmo, podemos perceber que não está exatamente no 25. Está acima do 25, um tracinho acima do 25. E cada tracinho desse equivale a 1 grau. Então, está no 25 mais um tracinho, é porque a temperatura é 25 graus positivos. No caso C, vamos novamente, procuramos o zero, encontramos. Agora olhamos onde a marcação está. A marcação está bem próxima do zero, mas não está exatamente no zero. Está um tracinho abaixo do zero. Se está abaixo do zero, ela é o quê? Negativa. Então dizemos que está a menos 1 grau negativo, pois ela está só um tracinho abaixo do zero. E no caso do D, vemos que a marcação está exatamente em cima do zero. Então, que temperatura é? 0 graus. Nem positivo nem negativo. Além de ser usado bastante na temperatura em termômetros, também é um caso comum, mas não tanto, em relação ao nível do mar. Quando a pessoa está no nível do mar, dizemos que ela está no nível zero. Está 0 metros acima do mar, ou seja, no nível do mar. Quando está mais acima do nível do mar, ou seja, tipo, por exemplo, a pipa do garoto está 6 metros acima do nível do mar. Então está 6 metros de altitude, 6 metros positivo, 6 metros, 6 acima. Sempre que for acima é positivo. Isso aí já é de lei. E já o cardume de peixes está 10 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, a sua elevação é menos 10 metros, está 10 metros abaixo.
do zero, do nível do mar. Agora eu vou deixar uma reflexão para vocês. Assim, falamos já bastante números positivos, negativos, acima do zero é positivo, abaixo do zero é negativo. Mas o zero, e aí? O zero é positivo ou negativo? O que vocês acham? Pensem um pouquinho sobre isso. Enquanto vocês refletem um pouco se o número zero é positivo ou negativo, vamos responder alguns exercícios simples só para refrescar mesmo a memória. Primeiro, questão 1. Indique a temperatura de cada termômetro está registrado. Como eu expliquei há um pouquinho tempo atrás, o que fazemos para nos ajudar? Procuramos onde está o zero. Achamos o zero, está aqui no finalzinho, na letra A. Agora vamos ver onde a marcação parou, se foi acima ou abaixo do zero. E foi acima. Se foi acima, logo é positivo. Agora vamos ver em qual marcação exatamente ela parou. Está no 35 e um tracinho a mais, se nós examinarmos bem. Então dizemos que qual temperatura é? 36 graus positivos. 35 mais um tracinho, 36. E como está acima do zero, positivo. Agora a letra B. Novamente, vamos procurar o zero. Encontramos o zero. Não está mais no finalzinho, está abaixo do 5 e acima do menos 5. E agora vamos ver onde a marcação parou. Se foi acima ou abaixo do zero. Foi abaixo do zero. Então dizemos o quê? Que é negativa. A temperatura está negativa. Agora vamos ver exatamente em qual temperatura está. Não está nem no zero e nem no menos 5. Está entre os dois. Aí aqui nós fazemos, contamos os tracinhos. O tracinho do zero não conta. Aí o tracinho abaixo do zero já conta como 1. Depois o 2, depois o 3, que foi onde parou. Então a temperatura é menos 3. O 3 porque é onde o tracinho parou. E o menos por ser o número que está abaixo do zero. Agora questão 2. Expresse cada altitude usando o número positivo ou negativo. Letra A. O pico da Aconcagua, no Chile, encontra-se a 6.959 metros acima do nível do mar. Então dizemos o quê? Que é positivo ou negativo? Dizemos que é positivo, porque está acima do nível do mar. E nós vimos anteriormente que o nível do mar é a estaca zero, é o zero. Se está acima do nível do mar, positivo. Se está abaixo, negativo. A representação é feita, como eu disse, pelo símbolozinho de mais. Bota um maisinho na frente e repete o número, 6.959. Ou simplesmente só coloca 6.959, que pode ser representado com ou sem o mais, quando for positivo. Letra B. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, tem profundidade de 1.034 metros abaixo do mar. Se é abaixo do nível do mar, então dizemos o quê? Que é positivo ou negativo? Negativo. Então, devemos colocar o sinalzinho de menos, menos 1.034 metros. Só colocar o menos e repetir. Letra C. O Mar Morto fica entre Israel e a Jordânia e é um dos lagos mais salgados do mundo. Suas margens, a 422 metros abaixo do nível do mar, são o ponto mais baixo da superfície terrestre. Se é abaixo do nível do mar, assim como a letra anterior, é negativo também. Você abaixo do nível do mar. Se está abaixo, é negativo. Acima, positivo. Se for no nível do mar, é igual a zero. Então, pessoal, vocês pensaram sobre o zero, se ele é positivo ou negativo? Eu estava pensando em colocar para vocês responderem em casa, mas vou logo dar a resposta. O zero não é um número nem positivo nem negativo. Ele é um número nulo. Ele é para representar o ponto do meio, exatamente, entre os números positivos e os números negativos. Ele é o meio entre esses dois números. Então, por fim, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, venham até mim, que eu explico direitinho. Ou se vocês têm alguma crítica a fazer, se foi longo demais, se foi mal explicado, se eu poderia
trazer mais textos ao invés do que pontos diretos que foi explicado só eu explicando por minha voz, vocês decidem. Podem mandar o feedback de vocês.